Há um tempo atrás eu comecei a assistir muito, mas muito drama mesmo. Principalmente quando eu estava em estado emocional assim de tédio. Quando eu não sou atingida pelo tédio, eu não assisto. Normalmente eu não assisto. Mas eu moro sozinho, eu tenho meu dia a dia que é produzir conteúdo para rede social, é atender cliente, eu dou mentoria um a um. E tem hora, gente, eu fico entediada. Aí mora o perigo. Aí é que eu entro num automático aqui na doida e ligo o celular. Normalmente eu assisto essas porcarias com o celular em pé. Comecei a assistir muito drama. E era uma coisa assim maluca. Eu comecei a questionar a mim mesma por que eu estou assistindo tanto drama. Não faz nem parte do meu dia a dia, não faz nem parte das minhas aspirações mais profundas, aquelas loucuradas que eu estava assistindo. E eu confesso que eu fiquei preocupada, porque eu lido com saúde mental, eu lido com autoliderança, com você dominar o seu sistema emocional. E eu também sei o que, que está por trás disso, mas eu não consegui entender, gente, por que, que eu estava gastando tanto tempo assistindo essas porcarias. Mas uma coisa que dentro da minha cabeça ficava, que parte de mim está assistindo esse filme, que parte de mim me coloca sentada aqui para assistir esse filme. E é esse canal que você está chegando nele agora, filmes que falam da gente, é o tema deste canal. Foi depois que eu comecei a entender o que estava se passando comigo e como que os filmes, eu estava assistindo esses filmes como uma forma de uma parte de mim, ou até mesmo o meu higher self. Vamos falar numa linguagem que todo mundo entende, né? Uma parte de mim, o meu eu verdadeiro, ele queria trazer para nível da consciência os conteúdos que estavam escondidos lá debaixo do tapete do inconsciente. E como eu moro sozinha, eu não me relaciono com pessoas mais, porque eu fico mais o dia inteiro aqui nas redes sociais produzindo conteúdo, atendendo pessoas online, eu acabei ficando um bom tempo isolada. Então fica difícil para eu perceber o que está se passando no meu conteúdo inconsciente, na minha mente inconsciente ou subconsciente, interagindo com pessoas. E qual foi a forma do meu eu verdadeiro? Falar, ó, Silvana, tem aqui essas áreas na sua vida que precisam ser tratadas. E aí, depois que eu caiu a minha ficha, há uns 4 meses atrás, isso eu já venho assistindo esses filmes faz 2 anos ou mais. Aí minha ficha caiu. Eu falei, gente, peraí, como eu não convivo com as pessoas, assim, eu não tenho interação social com as pessoas. E aí eu não estou me projetando nelas, eu não estou me vendo nelas. Porque eu parto do princípio que quando eu reclamo de você, eu estou me projetando em você e o que eu não gosto em você é o que eu faço. Então, se eu tenho uma treta contigo e eu quebrei o pau contigo e falei um monte de coisa para você, eu não estava falando para você. Na verdade, eu estava falando tudo aquilo para mim mesmo. Aí eu falei assim: peraí, peraí. Eu estou assistindo esse monte de filme tóxico, porque é tóxico. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu quero trazer a profundidade dos símbolos
da simbologia que está dentro desses filmes. Talvez você não goste, eu também não gosto, não sei, mas eu estava assistindo. Uma parte de mim estava assistindo isso. E aí, depois que eu comecei a entender e buscar dentro dos filmes as partes feridas minhas que estavam projetando nos personagens, ficou muito mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui com você. Não, não vou ensinar, não, eu só quero compartilhar com você o tipo de filme que eu estava assistindo e do que eu estou falando. Eu comecei a assistir, gente, esses filmes malucos de época, drama chinês, mas de época, não tem nada a ver comigo, brasileirinha. Eu morei na Inglaterra 6 anos, mas mesmo assim aquele lado britânico meu é lá longe, também não tem nada a ver. Mas então por quê? Eu ficava me perguntando, gente, por que que eu tô perdendo tempo assistindo esse negócio? Não, e não ficava só nisso, não. Olha, a maioria desses filmes chineses, como era a época, filme de época, é regado com fofoca, com confusão nos haréns, né? Eu falava, gente, é tudo que eu, na minha sã consciência, não gosto. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de mulherada agrupada, porque onde tem muita mulherada, dali a pouco o negócio desanda, então eu não gosto de confusão. Mas lá estava eu assistindo filme de época, regado no harém com um homem com 10, com 20. Não tinha até filme que a mulher, o marido tinha até mais. Aquele bando de concubinas, um bando de fofoqueira, um bando de gente ruim, fazendo ruindade um para o outro, um furando o olho do outro. Falei, gente, eu ficava em luta, juro para você, quando eu assistia esses filmes, eu ficava em luta. Falei, gente, por que raios eu estou assistindo isso? E assisti até acabar. Assisti até acabar. Acabava aquele ia pro outro. Falei, gente, misericórdia, eu tenho que acertar minha cabeça, que isso não tá bom, não. E aí foi que eu comecei, depois de um tempo, que a minha ficha caiu. E eu falei, eu não convivo com pessoas, eu não estou sujeita a essas confusões no dia a dia que normalmente tem em família, que normalmente tem entre marido e mulher, entre, né, pessoas se relacionando. Eu não estou num ambiente de trabalho cheio de fofoca, de confusão. Eu não estou na igreja, eu não estou indo à igreja me envolvendo no ministério para não ter confusão, então não vai ter falatório, não vai ter gente furando o olho um do outro. Pensa que tem isso na igreja também. Eu pensei, então, tem um porquê o meu eu verdadeiro estar me colocando, trazendo para fora de mim, trazendo a meu nível de consciência as partes feridas da minha psique. Aí eu comecei a olhar esses filmes com uma lupa, com mais atenção. Eu falei, então tem um negócio aqui que eu não estou vendo e eu preciso ver para eu parar de assistir isso, porque toda vez que você fica na frente da TV assistindo um filme desse por longo tempo, ou esse ou qualquer outro, aquilo ali está mandando mensagem para o seu subconsciente. A mensagem passa direto, não vai nem para o cérebro. O cérebro para se lembrar disso, não. Já manda direto para a mente subconsciente. E aquilo ali começa a reprogramar a sua mente para certas coisas. E eu, justamente assistindo aquilo e tendo essa consciência, eu não quero isso. Eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. Mas aí eu comecei a fazer as perguntas certas. Eu falei, então tá, vamos começar a olhar para esses filmes, para as interações desses filmes. Como o cérebro não sabe se aquilo é verdade ou mentira, o cérebro entende que eu estou vendo aquilo ali acontecendo na minha frente, certo? Aí começa o quê? Eu comecei a olhar para os filmes e entender assim, epa,
esse filme aqui que eu estou assistindo, esse drama, porque quando a gente pega um tipo de filme, a gente vai naquela sequência. Eu falei, esse tipo de filme que eu estou vendo, ele está servindo para mim como um espelho para a minha mente, a minha psique. Então, os personagens desse filme são projeções da minha mente. Eu estou me projetando dentro desses filmes e ali a vida daquele personagem que eu me identificar mais. Normalmente a gente se identifica com 3, porque depois você vai entender por que 3. E com a emoção como pano de fundo daquele filme, aí eu comecei a entender. Falei, é o meu subconsciente, é o conteúdo do meu subconsciente ou do meu inconsciente vindo à tona. E como que isso vem à tona? Através desses filmes. Então, aquilo que mais me atraía nos filmes, aquilo que mais me irritava, eu ficava pé da vida com a rainha má, né? Nesses filmes de época, como era muito disputa pelo poder. Vou pôr essa aqui, deixa eu ver. Como era muita disputa por poder, e esses reis viviam pouco, porque ou morriam na guerra, ou morriam por doenças naquela época, ou eram assassinados pelos, pelos parentes para a tomada do reino, né? Então, esses imperadores duravam pouco. E aí, a maioria dos filmes que eu estava assistindo sempre tem, né, o lado ruim do filme, a rainha má, né? Aquela rainha que é malvada, aquela coisa toda. Isso aqui é de gente novinha, bobagem. Eu estava procurando coisa para explicar aqui para você. Falei assim, olha, o negócio era isso. Então, eu estava me projetando minhas partes feridas que precisavam ser tratadas, estavam se projetando no filme. E aí era como se eu estivesse assistindo ali um filme. Quando você começa a dominar a sua mente, você vê que esses filmes, na verdade, parecem para a gente como um sonho. Exatamente como um sonho. Né? A diferença é que o sonho você está deitado lá e o negócio está rodando na sua cabeça, e o filme você está sentado ali assistindo. Mas a função dele dentro da cabeça da gente é como um sonho. E o que é o papel do sonho? O papel do sonho é desvendar o conteúdo do nosso inconsciente. O filme também. Se você tiver essa percepção, você vai ver que o filme vai estar falando de você o tempo todo. Então, o que mais te atrai num personagem e o que mais te irrita é, na verdade, reflexo de algo que está dentro de você, assim como estava dentro de mim. Então, o primeiro passo, quando a gente está assistindo muito um tipo de filme, é você identificar o que esse filme te tocou mais. Mas o principal é a emoção subjacente. Nesses filmes, para meu choque, e eu estava vivenciando momentos assim na minha vida, mas não estava consciente disso. Eu sabia que o sentimento de impotência, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir sair daquela situação que eu estava me enchendo o saco. E quando a gente vê esses tipos de filme, que é regado de mulheres subjugadas, tem que casar à marra, tem que casar à força, porque normalmente são contratos ali sociais, são contratos de poder, é um pai que dá a filha em casamento para manter o poder ali do feudo, do lugar, sei lá. E assim vai. E aí a gente assiste uma coisa dessa, você se sente impotente. Eu começava a ver a impotência das mulheres ali, de serem subjugadas, ter que casar contra a vontade, ter que casar por causa
por mero situação assim, comercial. A impotência delas diante do harém, de não poder, de ser talvez a mais nova ou a mais pobre que chega no harém, aí é vítima de bullying, é vítima de maldade, de ruindade, muitas vezes acabam até mortas. E a impotência delas diante do império, do imperador, de não poder fazer nada, de não poder sair daquilo de falar, eu vou divorciar e sair amanhã, não, isso resultava em morte. Gente, eu ficava assistindo aquilo ali e a emoção subjacente que me colocava sentada diante da telinha, eu falo telinha porque era realmente a telinha do celular, que me colocava diante da telinha era me alimentar mais e mais da emoção de impotência, de incapacidade, de sentir sem poder, de você ter sido roubado, destituído do seu poder pessoal, do seu poder de escolha, do seu poder de ação, diante de uma situação assim. Então, isso ficou muito claro para mim quando a minha ficha caiu, que a única coisa que estava me prendendo a assistir esses filmes malucos era por debaixo de tudo aquilo ali era o sentimento de impotência. E junto com a impotência, o sentimento de codependência. Para mim foi um choque. Foi um choque. E ao mesmo tempo foi libertador, porque eu conheço muito bem a nossa mente. Eu lido com isso, vai fazer já 6 anos que eu aprofundei os meus estudos nessa área. Para mim foi ótimo, porque quando a minha ficha caiu, que haviam partes feridas em mim que estavam me colocando ali, sentada diante da TV para assistir esses filmes malucos, que não tem nada a ver com o meu dia a dia, gente. Imagina que eu ia me submeter a uma situação dessa de harém. Eu ia sair batendo em todo mundo, né? Lá atrás, acho que hoje eu nem entraria numa roubada dessa, mas eu não ia aceitar aquelas coisas que elas aceitam. Mas no meu dia a dia, eu estava me sentindo impotente diante de impotente na vida financeira, não conseguindo sair da minha casa. Eu vou trabalhar fora mais, porque hoje eu trabalho online, mas impotente de conseguir virar a chave, impotente de aumentar vendas no que eu vendo. Jesus, só Deus sabe. Mas quando isso veio a nível de consciência, porque tudo aquilo que está no nosso é conteúdo do nosso inconsciente, ele só tem poder sobre nós enquanto estiver no inconsciente. Quando você se vê dentro daquele drama todo e você consegue identificar as partes feridas suas, as suas feridas emocionais, que estão se alimentando desse conteúdo, a sua vida muda. Por isso eu resolvi criar esse canal para te apoiar, para apoiar você aí no seu dia a dia. Eu sei que todos nós assistimos de tudo, gente. Mas para que o tempo seu de lazer também seja um tempo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autoescuta, para que você comece a ver se, uau, que o conteúdo do meu inconsciente, o que está inconsciente em mim, qual dor, qual parte ferida minha está me colocando aqui nessa cadeira para assistir esse coisa, que normalmente é uma porcaria. Normalmente é porcaria. E você, a sua mente, a sua razão vai estar assim de braço cruzado, olhando para você assistindo o filme, falando assim: você está vendo isso? Porque era assim que eu fazia comigo mesmo. Eu acho que o meu eu verdadeiro ficava assim para mim: você está fazendo isso? Mas a minha parte ferida, se sentindo impotente, estava ali assistindo. Então, quando isso veio a nível meu de consciência, eu sentei e fiz o que eu sei fazer. Eu fui lá, acessei as minhas partes feridas, acessei esses diálogos internos entre a impotência,
a codependência e o sentimento de raiva do poder, porque ele lembra que tem a Rainha Má no negócio aqui. Eu ficava pé da vida, com raiva no último, de pessoas em status poder, massacrando os outros. E parece que você começar a entender isso também, olha como que tudo isso pega o inconsciente coletivo. Eu comecei a assistir isso justamente quando eu comecei a me sentir presa pelo estilo de governo que está sobre o nosso país. Então, ao mesmo tempo que esses filmes me ajudaram a lidar com o meu inconsciente, o conteúdo do meu inconsciente também me ajudou a lidar com as vozes na minha cabeça, com as influências do inconsciente coletivo. E pasme você, depois que eu acessei essas vozes, que eu tirei elas daqui, que não estão mais aqui, uma decisão na minha vida. Gente, eu estou morando aqui nessa casa há 25 anos, uns 4 anos eu morei fora. Aí veio a pandemia, eu não saí mais de casa, meu escritório ou é aqui ou é lá embaixo, no outro escritório, por causa do frio. Eu estou aqui em cima, porque lá embaixo é mais frio. Mas faz 6 anos que eu estou aí, volta de novo aqui no filme, gente, olha que doido. Aí volta de novo nessa situação de filme, de impotência, de sentir-se presa, prisioneira de um lugar físico, sem você poder sair dele. Eu estava me sentindo assim, eu não conseguia me ver saindo dessa casa. Eu acessei isso aqui faz 2 meses, nós estamos no mês de agosto, quando a minha ficha caiu, já foi em junho, final de maio, que a minha ficha caiu. Eu falei, gente, por que eu estou vendo essa filmarada? É coisa do meu subconsciente, do meu inconsciente. Vim aqui, me curei dessas coisas. Hoje, dia 12/8, eu estou com as minhas coisas arrumadas para mudar-me para Cidade Leste, no Paraguai. Vou ficar morando lá e aqui, né? Porque eu falei, sair daqui para ficar lá, então eu vou ficar nos 2 endereços. Fico um tempo lá, 1 mês lá, 2 meses lá, 1 mês aqui, e vou ficar nesse pinga para lá e para cá. Mas foi só depois, isso só aconteceu, eu só consegui tomar essa decisão, eu só consegui quebrar esses padrões comportamentais de incapacidade, de impotência, de sentir-me impotente e presa no lugar que eu estou morando, depois que eu consegui entender os diálogos internos na minha cabeça e depois que eu consegui entender que cada personagem daqueles filmes, a ideia central, a emoção central ali daquele plot tinha a ver com a minha vida pessoal e o porquê que eu estava bloqueada no que eu estava bloqueada. Gente, eu consegui sair fora. Eu consegui ver além do aprisionamento em que eu estava, dentro da minha cabeça, dentro dessa casa, dentro desse terreno, porque aqui tem um jardinzinho ali fora, cheio de mato, mas tem. E aí eu comecei a ver, gente, assim, poxa, se eu conseguisse passar para você essa realidade, e você conseguir entender que você pode usar os filmes, usar o seu entretenimento como uma fonte de autoajuda e através das coisas, e muitas vezes eu tenho certeza que você está assistindo filmes tóxicos, porque o nosso falso eu se alimenta de sofrimento. E esse falso eu, por se alimentar de sofrimento, ele vai colocar você na frente da telinha para ver coisa regada de sofrimento, chororó, sangue. Porque esses filmes que eu estava assistindo era regado disso. Ai, matança, o povo matava. Eu não sei como que não morria. Um chega com a espada desse tamanho, enfiava no bucho do outro. Aí, dali a pouco, aquele que levou aquela espadada no bucho fica lá doentinho uns 40 dias,
concubina cuidando dele, aí ele fica bom de novo e sai fazendo ruindade. Ai, Jesus, umas coisas loucas que só Jung explica. E eu também agora vou poder te explicar. Mas a ideia dessa jornada de filmes que falam da gente é te ajudar no processo de autoconhecimento através dos conteúdos de entretenimento que você se expõe a eles. E saber que as suas partes feridas estão projetando dentro daqueles personagens ali do filme. E a sua dor emocional vai estar sendo só alimentada dia após dia, após dia, após dia, através desse conteúdo. Agora, adivinha uma coisa. Me fala. Depois que eu parei, depois que eu entendi isso, que veio a nível de consciência, que o sentimento principal que estava ali em mim era o de impotência, de incapacidade, de raiva de poderes, né? Quando da rainha Mali, por conta. Quando vai dar raiva do governo do Brasil, né? De um certo ministro com maldade. Então, juntava tudo isso. Depois que eu acessei isso, que eu tive, que veio essa consciência, eu fiquei curada. A ponto de eu não conseguir assistir mais esses filmes. Eu não consigo assistir mais esse tipo de drama. Depois que ficou consciente para mim que as minhas partes feridas estavam buscando dentro do filme e eu lidei com essas partes feridas, acabou. Acabou, não assisto mais, não dou mais meu tempo. Eu ficava 1h30, 2 horas, 3 horas, porque esses negócios é longo, né? Eu ficava ali assim, feito tonto, e perguntando por que eu tô assistindo essa porcaria. Mas o dia que eu entendi o que estava por trás, a emoção principal ali, o que o meu falso eu estava se alimentando do sofrimento ali para cicatrizar, para cauterizar o meu sofrimento pessoal de me sentir sem poder, de me sentir presa dentro dessa casa, desse lote onde eu moro. A hora que isso veio à tona, veio a consciência, eu não assisti mais isso. Glória a Deus, aleluia. Agora eu tô assistindo outros, eu tô assistindo umas coisas bestas, mas eu já achei o porquê que eu tô assistindo coisa besta. Isso eu vou contar para você, e aí no próximo vídeo eu trago para você a coisa besta que eu estou assistindo, aí eu trago. Aqui a gente não pode ficar passando no YouTube, né, o vídeo, porque ele dá bloco na gente. Mas aí no próximo eu já trago para você qual é o tipo de filme louco que eu estou assistindo, que também não tem nada a ver comigo. Nada, nada. Eu nunca me meti num tipo de confusão daquela. Mas os meus ancestrais, sim. A minha avó viveu desse jeito. A minha mãe viveu desse jeito. Hoje que eu descobri isso, hoje eu estou assistindo esses filmes bestas, porque se eu não faço isso? Aí eu falei, minha avó, a minha mãe era assim. Mas isso eu vou trazer para você no vídeo 2. Deixa para mim no comentário se esse tipo de comentário de review de vídeos está te ajudando, review de filmes. O que você tirou de lição nesse primeiro vídeo introdutório de filmes que falam da gente. Por quê? Porque você está assistindo coisa que está retratando, espelhando para você a sua alma. É o mapa da sua alma que você está assistindo. É uma das trilhas do mapa da sua alma. E tem partes feridas suas aí assistindo, colocando você diante da TV. Então, para encerrar esse vídeo, o que você vai anotar aí? Você vai perguntar assim, que parte de mim está assistindo esse filme aqui? Qual que é o sofrimento principal desse filme? Qual que é a base desse filme? Qual que é a emoção que está regando esse filme? Porque é essa emoção aí que a sua parte ferida está buscando
se alimentar dela. O seu falso eu só quer perpetuar sua dor emocional. E isso aí são os nossos bloqueios. Depois que eu quebrei os meus bloqueios assistindo esse filme, as coisas as portas abriram até para eu mudar de país, gente. Ainda que seja para o Paraguai. Tô indo, fui. Mas entende como que é interessante esses negócios? E os meus gatos estão fazendo farra. Gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado. São vídeos aqui de autoajuda, de autoconhecimento para te ajudar a crescer espiritualmente, a crescer intelectualmente e ter uma vida emocional equilibrada. Porque quando você começar a entender isso, nós vamos poder debater aqui, né? Nos comentários você vai falar, nossa, eu me achei em tal filme, em tal personagem. E aos poucos você vai aprendendo a lidar com as suas partes feridas. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!